Olá, sejam muito bem-vindos à leitura do Sri Upanishad, o conhecimento que nos aproxima do Absoluto e sua divina graça, a ser Bhaktivedanta, Swami Prabhupada, Acharya, aquele que ensina pelo exemplo, fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E hoje nós vamos ao mantra 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu saúdo Bhagavan Krishna, a suprema personalidade de Deus, aquele que nos traz o conhecimento acerca dele próprio, através das escrituras sagradas, através das traduções da filosofia Bhaktivedanta, filosofia que nos aproxima de Deus através do serviço devocional, do servir a Deus em consciência de Krishna. Então, o mantra 4 tem sua tradução. Eu preciso ler o mantra para dar início com a energia de Bhagavan, através do próprio mantra aqui, e peço perdão pelo meu sânscrito, porque eu não sou uma erudita em sânscrito, mas vou aqui no meu serviço tentando fazer a entonação, porque todo mantra da filosofia védica, ele é entoado como uma canção, é a canção do Supremo, na Bhagavad Gita, em todas as ciências sagradas da filosofia Bhakti Vedanta. Anejat, Anejat, vamos lá. Anejat Ekama Sojavyo, Nainat Deva Apinuvam, Purvam Arsat, Tad, perdão, Tad Tihavato, Nyam Atieti, Tistihat, Tasmin Apo Matarishva, Dadihati, Anejat Ekama Naso Javion, Nainadeva Apinuvam, Purvam Arsat, Tad Dihavato, Nyam Atieti, Tistihat, Tasmin Apo Matarisva, Dadihati. Tradução. Embora permanente em sua morada, Deus, a pessoa suprema, é mais veloz do que a mente e pode ultrapassar todos os outros que correm. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se dele. Embora esteja em um lugar, ele controla aqueles que provêm o ar e a chuva. Ele supera a todos em excelência. Vou ler novamente. Embora permanente em sua morada, Deus, a suprema personalidade, a pessoa suprema, é mais veloz do que a mente e pode ultrapassar todos os outros que correm. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se dele. Embora esteja em um lugar, ele controla aqueles que provêm o ar e a chuva. Ele supera a todos em excelência. Então, aqui está dizendo que Deus é o supremo controlador de tudo e de todos. Significado Srila Prabhupada, já é Srila Prabhupada. X Upanishad Mantra 4. Nem mesmo os maiores filósofos, através da especulação mental, podem conhecer o Senhor Supremo, que é a absoluta personalidade de Deus. Somente os devotos conscientes de Krishna podem conhecê-lo, e isso através de sua misericórdia. Na Brahma Samhita 5.34 afirma-se que, mesmo se um filósofo não devoto viajar pelo espaço à velocidade da mente ou do vento durante centenas e centenas de milhões de anos, ele acabará descobrindo que a verdade absoluta está muito distante dele. Então, aqui Srila Prabhupada está dizendo que nem mesmo os filósofos que vivem especulando mentalmente e não chegam a entender Deus e ficam aí lançando foguetes para a Lua, para Marte, para não sei para onde, e não conhecem Deus. Então, a gente vive num mundo muito complicado. Por quê? Porque a gente não tem essa filosofia, não estuda essa filosofia e a gente não entende absolutamente nada. Como, por exemplo, aqui no verso fala-se da velocidade da mente ou do vento, mas ele diz aqui,
Em sua morada, Deus, a pessoa suprema, é mais veloz do que a mente e pode ultrapassar todos os outros que correm. Então, Deus ele é o mais veloz, Deus é o mais inteligente, Deus é aquele que é o supremo. E nós somos apenas centelhinhas divinas deste ser supremo, poderoso, e que é chamado de verdade absoluta, e que precisamos nos aproximar dele para que possamos entendê-lo. Embora sejam inumeráveis, suas energias podem dividir-se em 3 categorias principais. Vamos falar aqui das energias do Senhor Supremo. Primeira energia, a potência interna, a potência marginal e a potência externa. Então, tem a potência interna, marginal e externa. Para cada uma delas, existem milhões de subdivisões. Os semideuses dominantes, dotados de poder para controlar e administrar fenômenos naturais, como o ar, a luz e a chuva, fazem parte da potência marginal da pessoa absoluta. Então, dentro do reino de Deus existem subdivisões, existem departamentos que são imprescindivelmente corretos e justos. Porque Deus, ele controla a pessoa suprema, Bhagavan Krishna, controla tudo, e ele tem suas potências inconcebíveis. A gente não tem condição de conceber com especulação mental, com essa mente limitada que nós carregamos neste corpo limitado. E mesmo todos os setores, ele cita aqui os setores da luz, do ar, da luz e da chuva, que são administrados por semideuses. Imagine que Deus, na nossa mente material, seja o presidente de todos os universos, e os semideuses sejam os seus ministros. Porque Deus, ele é onipotente, ele tem toda a potência, ele é onisciente, ele tem ciência de tudo, e ele está onipresente, ele está presente em tudo, em todos, inclusive em mim, aqui no meu coração e no seu coração, que você me escuta agora. Entidades vivas, menos importantes, inclusive os seres humanos, olha só, somos considerados menos importantes, também fazem parte dessa potência marginal, que está na margem. Tem a potência interna, a marginal no meio e a potência externa mais embaixo. O mundo material é uma criação da potência externa do Senhor, e o céu espiritual, onde se situa o reino de Deus, é sua potência interna. Então, está tudo organizado. Aqui nesse conhecimento sobre o absoluto está tudo organizado. Então, as diferentes energias do Senhor estão presentes em toda parte. O Senhor e suas energias não sejam diferentes. Embora o Senhor e suas energias, não sejam diferentes, ninguém deve confundir essas energias com a verdade suprema. Por quê? Porque a verdade suprema está muito além dessas divisões. Porque é a fonte. E a fonte, ela jorra para as subdivisões. Então, Krishna, ele é todo-poderoso, ele é o onipotente Deus, onisciente, onipresente, que tanto se fala em todas as religiões, mas que pouco se conhece. O homem está acostumado a chegar a conclusões de acordo com sua capacidade de compreensão, porque cada um tem sua especulação mental. Mas o Senhor Supremo não está sujeito a essa limitada capacidade intelectiva. Por essa razão, os Upanishads nos adverte que ninguém pode aproximar-se do Senhor através de sua potência limitada. A gente não pode se aproximar do Senhor através da nossa potência limitada. Por quê? Porque a gente precisa, primeiramente, estudar sobre Deus. Segundo, a gente precisa conhecer Deus. Terceiro, conhecendo Deus, a gente vai parar de especular, porque nós não temos essa capacidade. Aqui mesmo, Srila Prabhupada diz, nem mesmo os maiores filósofos, através de especulação mental, podem conhecer o Senhor Supremo. E a gente vê isso quando a gente assiste um programa sobre pesquisas interplanetárias, foguetes, né, sobre o mundo, né, o céu, as estrelas, e aí o povo fica, esses filósofos, ficam rodando em círculo e não chega a nenhum lugar pela simples conclusão que eles não conhecem Deus. Eles especulam. Você, quando não especula, quando você tem conhecimento sobre Deus, você vai direto à fonte, que é o próprio Deus. Na Bhagavad Gita,
capítulo 10, verso 2, o Senhor diz que nem mesmo os grandes rishis, que são os grandes sábios da filosofia védica, e os suras podem conhecê-los. Suras são pessoas que estão devotadas ao conhecimento de Deus. E muito menos os asuras, que são as pessoas de mentalidade demoníaca. Para quem está completamente fora de questão compreender as atividades do Senhor Supremo. Porque se eu estou aqui numa atividade, lendo o Sri Upanishad, lendo o significado de Srila Prabhupada e tentando clarear aqui no nosso estudo, eu não estou ensinando, eu estou estudando juntamente com quem me assiste. Imagine pessoas que estão longe de Deus e que especulam mentalmente e que não querem conhecer Deus. Como é que essas pessoas que não querem conhecer Deus vão entender Deus? Não tem condição. Como ele diz aqui, está fora de questão. Compreender as atividades do Senhor. Porque eu, como uma pessoa, tenho as minhas atividades e o Senhor Supremo tem as atividades dele também. Porque quem pensa que Deus é um Senhor de barbinha branca, longa, sentado numa nuvem, sem fazer absolutamente nada, está completamente enganado também. Este quarto mantra do Sri Upanishad sugere muito claramente, em última análise, que a verdade absoluta, que é a pessoa suprema, que é a pessoa, a verdade absoluta é a pessoa suprema, não é que é, não é, é uma afirmação. Este quarto mantra do Sri Upanishad sugere muito claramente que, em última análise, a verdade absoluta é a pessoa absoluta, 100% absoluta. Caso contrário, não teria sido necessário apresentar tantos argumentos que comprovam seus aspectos pessoais. Embora eu tenha todos os sintomas do próprio Senhor, as partes individuais integrantes das potências do Senhor têm limitadas esferas de atividades, e são, portanto, todas limitadas. Ele está falando de nós, alminhas condicionadas, que somos limitados. As partes integrantes nunca são iguais ao todo. Não pode apreciar a potência completa do Senhor. Sob a influência da natureza material e da ilusão, os seres vivos, tolos e ignorantes, aqui Srila Prabhupada fala que nós somos tolos e ignorantes, e nós somos mesmos, que não passam de parte integrante do Senhor, tentam fazer conjecturas sobre a posição de Deus, do Senhor Supremo. Não adianta, minha gente, porque dentro da filosofia védica, dentro dos versos da Bhagavad Gita, de um deles, que eu não sei tudo decorado, fala que Deus é a Cíntia. Deus é inconcebível, então, ele é inconcebível, ele vai estar sempre sendo inconcebível. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que conceber mais estudos sobre Deus. Estudar Deus é infinitamente, eternamente, uma atividade da alma, estudar sobre Deus, buscar servir a Deus. O Sri Upanishad adverte sobre a futilidade de tentar estabelecer a identidade do Senhor através da especulação da mente. É perda de tempo. Deve tentar aprender sobre a transcendência com o próprio Senhor, a fonte suprema dos Vedas. O Veda, a filosofia Vedanta, leva ao conhecimento de Deus. Pois somente o Senhor tem completo conhecimento sobre tudo, sobre a transcendência. O que é transcendência? Tudo aquilo que transcende o mundo material. Chama-se transcendência. Transcendentalistas são aquelas pessoas que estão procurando sair desse enredamento material e transcender e se autorrealizar em Deus. Parar de querer se autorrealizar na matéria, porque eu não vou ser feliz nunca como uma alma querendo ser feliz na matéria. Isso é ilusão, Maya. Como cada parte integrante do todo completo é dotada de alguma energia específica para agir de acordo com a vontade do Senhor. Quando a entidade viva, que é parte integrante de Deus, se esquece de suas atividades específicas sobre a vontade do Senhor, considera-se que ela está em Maya. Vou ler de novo. Quando a entidade viva, que é parte integrante do Senhor, se esquece de suas atividades específicas sob a vontade do Senhor, considera-se que ela está em má ilusão. Então, todos nós estamos iludidos pela matéria, porque nós nos esquecemos da verdade absoluta, da pessoa suprema, Sri Krishna, ou seja, Senhor Krishna, o todo atrativo e todo atraente. Deus é todo atrativo e todo atraente. Assim, o Sri Upanishad aconselha que temos cuidado e desempenhar o papel que o Senhor nos designou. Isso exige que a alma individual tenha iniciativa própria, porque ela é parte integrante de Deus. Assim, ela deve participar
da iniciativa do entendimento de Deus, ao tomar corretamente sua inteligência, sua iniciativa, adotando a natureza de Deus na sua vida, compreendendo que tudo é potência de Deus, a pessoa pode reviver sua consciência original, que havia perdido devido à associação com o mundo material, com Maya e a energia externa. Então, precisamos recuperar nossa consciência de Cristo. Por isso que Srila Prabhupada veio para o Ocidente e trouxe a consciência de Krishna para resgatar todas as almas que estão condicionadas em corpos condicionados no Ocidente, nas Américas, na Oceania, porque do lado de lá, no lado oriental, da Ásia, da Malásia, onde todas essas filosofias nasceram e trazem a concepção de Deus, da alma, elas sim é que estão no caminho certo. Nós que viemos nascer e renascer neste mundo caótico de Maya, da ilusão, nós é que estamos perdidos. Dado que todo o poder de Deus é obtido através do próprio Deus. E para executar a vontade de Deus, deve-se exercer cada poder específico. Cada um é dado segundo vossas obras, já diz Jesus. Deus dá a cada um sua obra. Execute sua obra. Conhecimento, quem presta serviço com essa atitude submissa de conhecer o poder de Deus, atitude submissa, pode conhecer o Senhor Supremo. Conhecimento perfeito significa conhecer o Senhor Supremo. Vou repetir mais 2 vezes. Conhecimento perfeito significa conhecer o Senhor Supremo em todos os seus aspectos. Novamente, conhecimento perfeito significa conhecer o Senhor Supremo em todos os seus aspectos. E fora esse conhecimento acerca de Deus, os outros conhecimentos, ilusão, Maya, porque esses vão terminar assim que você termine sua existência. Mas o conhecimento acerca de Deus é absoluto. Também se deve conhecer as potências do Senhor, como elas agem e de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor descreve esses assuntos na Bhagavad Gita, a ciência sagrada, e essencialmente na Upanishads, que são os textos antigos da Índia, da filosofia védica. Então, esse mantra especificamente fala sobre a morada de Deus, que Deus está permanentemente em sua morada, que Deus é mais veloz do que a mente, e que ele pode ultrapassar tudo e todos, que nem os seus ministros ou semideuses que agem para o seu serviço, tomando conta do sol, da água, da eletricidade, ou você pensa que isso é ao léu? Como diz Srila Prabhupada, as entidades vivas não param para pensar que todo dia, sem 1 milímetro de atraso, o sol nasce no horário certo e a lua nasce à noite no horário certo dela. E quem é que controla todos esses sistemas? O Supremo. Então, eu preciso, se eu quiser, dentro aqui do meu livre-arbítrio, conhecer essa potência suprema, esse Supremo, porque ele controla tudo e todos. Ele supera a todos em excelência. Deus, Krishna, a suprema personalidade de Deus, supera a todos em excelência. Então, vamos conhecer esse Deus, esse Supremo, através aqui das leituras semanais, especificamente nas quarta-feiras, do conhecimento que traz respostas antigas para o conhecimento atual dessas alminhas que somos nós que precisamos desta fonte para crescer, para evoluir, para compreender a respeito dos mistérios da consciência divina, que é uma peça-chave para o nosso auto-aprimoramento, a nossa autorrealização, que é o conhecimento milenar acerca do absoluto. E ele é excelente por excelência. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, em todas as redes sociais, Ana, Chandra, Ana Cláudia Chandra. Ana, Cláudia, Chandra, no Instagram e demais redes sociais, no YouTube, Easy Espiritualidade, apenas para dar informações a vocês. Eu estou aqui prestando meu serviço ao Todo Supremo e buscando em conhecê-lo, porque quanto mais eu conheço, mais vontade
eu tenho de conhecer Deus, porque Deus é tudo. Ele é o supremo por excelência. Com gratidão, eu encerro mais um dia. X, o pão de chá de conhecimento que nos aproxima do absoluto.